Eu acredito que todos vocês já leram em algum momento da sua vida o livro de Judas. Não é Judas o traidor, mas é Judas. Ele era, por alguns, considerado como irmão de Jesus, tanto ele quanto Tiago, né? E eu estava, vamos colocar assim, eu estava lendo, e de repente aquilo começou a trazer dentro do meu coração, por um lado, uma alegria tão grande, e por outro lado, uma preocupação tão grande, porque os nossos dias são dias de preocupação. Então eu queria que você levantasse agora do seu banco, para que a gente coloque essas preocupações nesse momento diante do Senhor, amém? Senhor, louvado seja teu nome, Pai, nós estamos aqui. Te apresentamos a Ti, Senhor, no Teu altar, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, todos os pensamentos rebeldes que muitas vezes ficam rondando o nosso pensamento. Mas nesse instante nós nos colocamos diante do Teu altar para ouvir a Tua palavra. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Então eu peço a Ti, Senhor, me usa como um vaso nessa noite. Sem a Tua presença não tem como, Senhor, nós continuarmos. Nós precisamos desesperadamente de Ti. Nós precisamos, Senhor, ter os nossos corações aquecidos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Fala a nós nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse Judas, ele foi considerado como a trombeta, né? Tanto que o meu título para essa mensagem é Judas, o toque da trombeta. Porque se você for ler, é um livro da Bíblia que tem um único capítulo e tem 25, se não me engano, os versículos. Ele é super pequenininho, eu acho que em 5 minutos dá para ler. Mas dentro desses poucos versículos, ele fala muita coisa, né? Nós mulheres costumamos dizer, né, ou pelo menos antigamente a gente dizia, né, que os menores frascos de perfume eram os mais especiais. E realmente hoje eu tive mais ou menos essa noção desse livro. Eu acabei criando dentro do meu coração um carinho muito grande por esse Judas. Porque a vida dele foi o quê? Foi defender a fé. Ele defendeu a fé, ele quis despertar as igrejas. E uma das coisas que ele se incomodou demais era de que nós deveríamos estar vigilantes. Você veja o resumo, né, do livro de Judas. Ele é uma pessoa que nos chama a atenção. Num momento social que nós vivemos, onde ninguém consegue ser confrontado com nada, onde você dizer para alguém que essa pessoa está errando é uma receita certa para que essa pessoa fique ofendida com você. Quando nós olhamos para Judas, nós olhamos e dizemos: nós precisamos de correção. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos. E o chamado de Judas é exatamente esse. Vamos acordar? Ele chega a escrever essa carta para todos aqueles que são chamados. Nós somos chamados. Isso não é uma carta escrita para o pessoal lá de fora que não conhece o Senhor. É uma carta escrita com tanto amor e carinho para a minha vida e para a sua vida. É uma carta recheada de preocupação, mas recheada de amor também. Porque ele chama aqueles que são chamados, que são escolhidos. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: você foi escolhido. Escolhido por Deus. Deus te escolheu, meu querido. Deus, Pai, te escolheu e te separou. Você não é qualquer um.
Você não foi feito para ficar rodando de mão em mão, você não foi feito para ficar pulando de galho em galho. Não, você foi separado, mas você foi guardado. Guardado pelo Senhor, guardado para Jesus. O que Jesus fez por mim e por você, nos assegurou o nosso lugar, nos assegurou o nosso cantinho no Senhor. Quando o Senhor Jesus nos lavou com seu sangue, Ele nos separou. Vocês estão entendendo isso? Não é qualquer chamado, não é qualquer separação, não é qualquer guardado. Deus te amou tanto que Ele se preocupou em te guardar, em te escolher, em te separar. E todos nós que somos escolhidos, todos nós que somos separados, nós temos ao nosso alcance, ao alcance da nossa mão, ao alcance do nosso coração, a liberdade. Eu vejo hoje em dia tantos cristãos tão oprimidos, tão depressivos, com tantos problemas. Gente, nós temos a liberdade em Jesus. Aonde que nós estamos colocando essa verdade na nossa vida? Nós temos os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá dons para que nós possamos abençoar os outros. Aonde estão os nossos dons? Ele nos capacita a ter uma vida em santidade. Quando eu olho e às vezes eu vejo, nossa pastora, mas é tão difícil ter uma vida de tanta santidade. Nós vivemos num mundo tão corrompido. É verdade. Mas o povo nesse momento que Judas escreveu, não era diferente de nós. Sodoma e Gomorra não era diferente de nós. Nós somos capazes de fazer as mesmas coisas se nós não ouvirmos a voz do Senhor. Então, é o Espírito Santo que nos capacita. E mediante a nossa capacitação do Espírito Santo, nós recebemos a fé. Vocês já não leram isso? Que cada um de nós recebeu um pouquinho de fé? Então, mas a nossa fé não é algo para que fique parada no banco. Porque a palavra também nos diz que a fé sem obras, ela é morta. Só que essa palavra obras ali é ação. Eu preciso trabalhar a minha fé. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Por que que eu preciso de tudo isso muito bem estabelecido no meu coração? Enquanto filho, chamado, separado, escolhido, guardado. Abre a tua Bíblia lá nesse livro de Judas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: pois alguns homens entraram sorrateiramente, entrando secretamente por uma porta lateral. Queridos, quantos entram sorrateiramente na nossa vida para gerar destruição, para gerar divisão, para gerar problemas na nossa vida? E nós, levando a vida do leva aí, a vida leva eu, nós não estamos alertas para absolutamente nada. Veja que a destruição do inimigo, ela já foi prevista lá no começo do mundo. Mas aqueles que querem prejudicar, que não querem seguir ao Senhor, que não aceitam a verdade da palavra do Senhor, aqueles que preferem fazer como Caim e seus filhos, se separar da presença de Deus e criar uma cidade só para si, essas pessoas, elas já têm uma destruição prevista. E essas pessoas, elas são ímpias, sim. E nós precisamos abrir os nossos olhos e reconhecer isso como verdade.
Porque muitas vezes, na nossa ingenuidade, nós amenizamos o comportamento do outro. Aquelas pessoas que profanam, que pervertem a graça, a bênção, o favor espiritual de Deus, todas essas pessoas muitas vezes entram sorrateiramente pela porta lateral. E quando nós passamos a dar ouvidos a isso, nós podemos cair num grande risco de sermos levados à ilegalidade, à devassidão, à imoralidade, e renegar e às vezes até negar o Senhor Jesus. Quantas pessoas que eram filhos de Deus, ou, que cansaram, que se magoaram, que se feriram, que agora acham que não precisam mais da comunhão dos santos, porque eles são a igreja. Queridos, isso é uma mentira de Satanás tão bem bolada, tão bem semeada no coração do cristão, que daqui a pouco não vai haver mais trigo nessa igreja. Eu digo a igreja de Jesus Cristo na terra. O joio vai surpassar, vai se exceder. Nós precisamos acordar, eu e você. Talvez você diga assim, mas pastora, eu só convivo com gente boa, eu estou rodeada de crente, está tudo muito bem, está tudo muito tranquilo. Mas nós não podemos bobear. Se você não conhece o perigo, como é que você vai saber quando o perigo surgir à sua porta? Você acha que realmente o perigo vai chegar e dizer assim, oiê, ô Nancy, deixa eu entrar, eu sou o perigo aqui. Não, vai tentar entrar sorrateiramente pela nossa porta lateral, aonde a gente não está enxergando muito bem, aonde a gente não está prestando muita atenção. Então veja, o maior perigo para a igreja, muitas vezes, vem de dentro, de pessoas que pervertem a graça de Deus. E aí o cuidado. Será que na minha ingenuidade, será que na minha ânsia, eu não estou fazendo o mesmo? Vocês já experimentaram ter um período de reflexão, sentados com o Senhor e com o Espírito Santo, e ser sincero o suficiente de dizer, Deus, eu quero saber aonde eu estou errando. Deus, eu quero ter os meus olhos abertos, porque a hora que o Senhor chamar o meu nome, eu quero que esteja lá. Eu não quero que o Senhor olhe para mim lá na frente e diga assim, se aparte de mim, porque eu não te conheço. Então, nós precisamos ter essa vontade e essa sensibilidade de não ter as nossas emoções magoadas pelo Espírito Santo. Porque quando um pai corrige um filho, não é porque ele não gosta, mas é porque ele quer que essa pessoa, essa criança, cresça em favor, em alegria, em bênção, em cuidado. Então, quando o Senhor olha, às vezes, para a minha vida e para a sua vida, e diz, cara, você tá errando. Não faça bico. Abrace o Senhor, diga, nossa, obrigada, Deus. Obrigada porque eu quero que os meus pés fiquem firmes no teu caminho. E essas pessoas que muitas vezes tentam nos tirar do nosso caminho, porque sempre tem aquele amigo, da onça, que ele não quer ir para o buraco sozinho. Ele quer sempre levar alguém junto, porque ele sabe que ele está errado, mas ele quer convencer os outros para que todos vão para o buraco junto. Então, nós precisamos entender que hoje nós não temos, pela graça, licença para pecar. Não existe isso dentro da Bíblia. E, às vezes, isso está sendo pregado de uma maneira deturpada. A palavra de Deus, a graça do Senhor, não nos dá licença para pecar. Ela nos dá
a instrução para termos uma vida de santidade, para termos uma vida com o coração no altar do Senhor. Por isso que é importante nós estarmos abertos, olhando, vigilantes, orando, lendo a palavra do Senhor. Lá no versículo 5 diz assim: agora quero lembrá-los, embora vocês tenham sido plenamente informados de uma vez por todas, que embora o Senhor uma vez tenha libertado um povo da terra do Egito, ele subsequentemente destruiu aqueles que não acreditaram, que recusaram-se a aderir e confiar nele. Nós precisamos confiar no nosso Deus. O povo saiu do Egito. Aquele povo, você sabe que assim, às vezes eu penso neles, eu digo assim, eles não poderiam ter duvidado de absolutamente nada. Eles viram o mar ser aberto na frente. Eles atravessaram aquele mar. Eles viram o exército do faraó ser destruído. Eles viram o milagre da água no deserto. Eles viram o maná. E ainda assim, o povo de coração duro olhava para trás lá para o Egito. Gente, vocês acham que aquele povo lá é diferente de nós? A nossa diferença é que nós não vimos o mar se abrir. Mas eu posso garantir que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vimos o Senhor abençoar e fazer um milagre na nossa vida, na nossa família, de alguma forma. Então, como que nós podemos duvidar? Como que nós podemos olhar e dizer, ai, não sei não. Se você ler lá em Hebreus, no capítulo 3, versículo 16 ao 19, diz assim: pois quem foram aqueles que ouviram e ainda assim se rebelaram e o provocaram a Deus? Não foram todos aqueles que saíram do Egito liderados por Moisés e com quem ele foi irritado, provocado e entristecido durante 40 anos? Ninguém pode falar que Deus não tem paciência, né? Venhamos e convenhamos. Eu acho que eu não daria uma semana para o povo. Mas Deus deu 40 anos. Eles não foram capazes de entrar em seu descanso por causa de sua relutância em aderir, em confiar em Deus. A incredulidade os excluiu da bênção. Presta atenção nisso. Todos pereceram pela falta de fidelidade e fé. Ignoraram os avisos de Deus. Sabe aquela coisa? Ah, não é para agora. Jesus está voltando. Vai, a quando? Não sei, eu acho que, quem sabe, daqui ainda uns 5, 10 anos. Eu acho que ainda dá tempo. De repente, eu vou continuar do meu jeitinho. Quando eu estiver vendo Jesus voltar, e eu peço perdão, me conserto e vou para a igreja. Não é assim. A palavra nos diz que ninguém sabe a hora e o dia. Só Deus Pai. Então, nós vamos ser pegos, com certeza, de surpresa. Já pensou? Você ser pego de calça curta? Expressão, né? Por favor. É horrível. Vamos lá, versículo 7. Os ímpios são condenados ao sofrimento, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades adjacentes, que também se entregaram à impureza e se entregaram ao vício não natural e à perversidade sensual. São expostas à vista de todos como uma exibição de punição perpétua para avisar do fogo eterno. Quando eu penso em Sodoma e Gomorra e as duas cidades que também foram destruídas, eu imagino a malignidade daquele povo. Eu estou lendo um livro, que é um livro muito antigo, e ele relata, ele não é um livro bíblico, ele está nos registros de história judaica, mas ele conta outros detalhes da história sobre Sodoma e Gomorra. E quando você vai ver as barbaridades que aquele povo fazia, é de arrepiar o cabelo. Mas, por outro lado,
Hoje em dia, o que nós vemos acontecendo também não é tão melhor, não. Então, você olha para aquilo e olha para hoje e diz assim: Senhor, como estamos nós? Porque Abraão, quando perguntou para Deus: mas e se eu achar 50? Mas e se eu achar 40? Mas e se eu achar 10? Não, e se não achar ninguém? Será que você consegue dizer hoje: eu sou um justo nessa cidade? Porque nós precisamos assumir essa posição. Quando aqueles anjos surgiram na cidade e foram lá e encontraram com Ló, Ló estava olhando na porta da cidade, ele viu os anjos vindo. E ele acolheu aqueles homens. Será que nós temos a sensibilidade para o mesmo? Eu sei que eu estou pondo muito será na tua cabeça hoje, mas é que eu quero que você olhe o quanto que nós estamos vendo da mesma coisa. São pessoas, da mesma maneira, que sonham, que têm sonhos, que se iludem, que corrompem o corpo, desprezam, rejeitam a autoridade, rejeitam o governo, insultam, difamam e zombam das coisas celestiais. Não fui eu que escrevi, tá? Isso é Judas falando. Você veja, você consegue olhar e dizer assim: meu Deus, eu estou vendo isso aqui todo dia. Vai numa universidade aqui em Uberlândia. Vai lá conversar com o povo, se você não vai encontrar tudo isso acontecendo. Agora, os que rejeitam a autoridade são como aqueles israelitas incrédulos, que rejeitaram a autoridade de Moisés e rejeitaram a autoridade de Deus. Esse tipo de pessoa tem no nosso meio. Esse tipo de pessoa pode até mesmo ser eu e você, sem perceber. Quantas vezes nós, às vezes, não olhamos com um olhar torto para um irmão que está passando, às vezes, por uma dificuldade? A situação de Jó. Mas se ele está passando por aquilo ali, é porque ele pecou em algum lugar. Não foi assim com Jó? Quem somos nós para julgar o outro? Quem somos nós para levantar hipóteses? O nosso chamado é maravilhoso, é para abençoar e para orar. Você costuma orar? Você ora pela sua família, você ora pelos seus parentes, você ora pela sua igreja, você ora por aqueles que você não gosta, você ora por aqueles que pisaram no teu pé e fizeram um estrago considerável. Esses você precisa orar também e abençoar. E dizer: aleluia, Senhor, traz o melhor para essa pessoa. Porque é isso que o Senhor diz para mim e para você. Se você tem mágoa, se você tem ressentimento, se você tem algo não perdoado, uma raiz de amargura, seja contra quem for, por mais inocente que você seja e o outro seja culpado, ainda assim, você precisa perdoar. E o perdoar é abençoar. Pastora, mas eu não concordo. Sinto muito. Você pode ficar triste, brabo, ofendido comigo, mas é isso que está escrito na Bíblia. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Como eu sou uma pessoa egoísta, eu prefiro perdoar todo mundo, porque eu garanto o meu, Não é assim? Vamos garantir o nosso. Não vamos ficar em pecado. Porque existem certas coisas que poluem. A calúnia polui, Não manter, não cuidar, não guardar, não se apegar, ao poder do Senhor, à presença do Senhor. Ter atitudes de imoralidade, seja física, seja na mente, seja no comportamento,
ser insubordinado à tua autoridade, à autoridade do Senhor sobre a sua vida, seja numa questão intelectual ou até mesmo presencial e espiritual. Será que nós somos realmente obedientes ao Senhor? Porque nós seremos 100% ingênuos e infantis de pensar que os tipos de caminho que Judas está pintando para nós vai trazer alguma satisfação. Não vai. Você pode ter bilhões no banco. Você pode ter a melhor saúde da vida. Tua vida pode estar assim bonitinha, mas se você não tiver Jesus dentro do teu coração, ainda assim você vai ter um buraco lá, dizendo que algo está faltando para você. Então nós precisamos acordar para isso, porque lá no versículo 11 diz assim: ai deles, pois eles correram desenfreadamente no caminho de Caim, e se abandonaram por causa do ganho que ele lhes oferece, seguindo o erro de Balaão, e pereceram em rebelião como a de Corá. Ficou difícil agora, né? Gente, Caim, qual foi o pecado de Caim? Foi o orgulho. E o orgulho que Caim se encheu trouxe morte, trouxe violência. Quando nós nos enchemos de orgulho, seja pelo que for, nós podemos trazer violência e morte. O erro de Balaão. Balaão foi um falso profeta. E foi um cara astuto, porque ele induziu o povo a pecar. Existe uma diferença entre eu pegar a tua mão e fazer você errar, e existe a outra situação em que eu te levo a pecar. Lembra da serpente? Será mesmo dessa forma? Eu acho que não foi bem assim, não. Então, ele levou. Ele não só levou o povo a pecar, mas como ele ganhou, né? Ele lucrava com essas circunstâncias na vida do povo. E Corá. Corá foi uma circunstância em que eles se rebelaram contra os seus líderes. Será que nós estamos diferentes? Agora, a palavra é muito clara, não só em Judas, como em vários outros livros da Bíblia, onde diz: e eis que o Senhor vem para executar o julgamento sobre todos. Murmuradores inveterados, resmungadores que reclamam da sua sorte na vida, indo atrás dos seus próprios desejos, controlados pelas suas paixões. A sua conversa é arrogante, e eles afirmam admirar a personalidade dos homens e fazer elogios lisonjeiros às pessoas para obter simplesmente vantagem. Esse é o retrato dos nossos dias, o retrato da nossa sociedade. É tão difícil as pessoas hoje falarem a verdade. Nós temos uma necessidade cultural de elogiar todo mundo, de dizer que todo mundo está bonito, que todo mundo está jóia. Não importa o que a pessoa está fazendo, ai que gracinha. Né? Você já viu o uberlandense fazendo bobagem no trânsito? Já? Então, eu conto para vocês, quando o berlandense faz bobagem no trânsito, em vez dele olhar e dizer assim, puxa, foi mal, me perdoe, eles riem. É isso. Observa. Fora do trânsito, qualquer pessoa aqui em Uberlândia, eu estou falando daqui porque nós estamos aqui, né? Qualquer pessoa aqui em Uberlândia que estiver fazendo algo errado e você diz para a pessoa, nossa, fulano, mas não era para ser assim, está errado fazer desse jeito. É mesmo? Uai, esqueci. Não leva o jeito mesmo, né? Errei de novo. Uai, difícil.
pessoas desprovidas do Espírito Santo. Se não temos o Espírito Santo, não temos vida espiritual. E isso vai causar o quê? Uma religião. Uma religião sem fé. Vocês estão entendendo o problema da nossa situação, da nossa sociedade de hoje em dia? Agora, vem a parte boa da história. Porque da mesma forma que Judas diz, olha, está errado isso, está errado aquilo, está errado aquilo outro. Mas como é que nós vamos resolver essa pendenga? Como é que eu posso mudar essa verdade? Como é que eu posso viver numa sociedade que é totalmente contrária à palavra que Deus me deu, que é viva, que é verdadeira e que não morre jamais? Nesse ponto, chega a hora da nossa escolha. Chega a hora de nós assumirmos a nossa responsabilidade. Chega a hora de nós deixarmos de ser aquelas crianças sentadas no banco, esperando receber um presentinho. Nós precisamos amadurecer no Senhor, porque os tempos estão aí. E vai ser exigido de mim e de você fé. E a fé precisa ter ação, senão ela é morta. Como é que eu vou esperar sentado? Como é que eu vou melhorar a minha fé? A palavra é clara. A fé vem como? Pelo ouvir, não é? Pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Nós temos ouvido a palavra de Deus. Você tem lido a palavra de Deus. Você tem falado ela. Porque à medida que você fala, ela faz morada dentro de você. Porque o seu ouvido escuta. Todo processo terapêutico, ele se desenvolve por onde? Eu sou psicóloga, né? Como é que ele se desenvolve? Quando você fala. Porque à medida que você fala, você vai ouvindo o que vai dizendo, e dali vai surgir um insight. E a palavra de Deus é mais ou menos isso. A gente vai falando, vai declarando. A palavra do Senhor tem poder. Tem poder para qualquer coisa. E quando nós declaramos e falamos, ela vai nos suprindo e vai enchendo o nosso coração. E quando a circunstância chega, você olha e faz que nem Jesus. Opa, o mar está grande, mas Jesus andou por sobre as águas. E ele disse que eu faria coisas ainda maiores do que ele. Então eu também vou andar por sobre as águas. Se eu não andar por sobre as águas, eu vou dar um chega lá no oceano para que ele pare de ficar fazendo onda grande. Porque eu não quero onda grande na minha vida. Senhor, a tua palavra diz que se eu falar para o monte sair para lá, ele se muda. É fé. Por como que você vai acreditar? Quanto você acredita nesse Deus que você serve? O teu Deus é um Deus histórico. É um Deus de história. É um Deus que viveu lá no passado, que não vive mais hoje. Ou é um Deus que está aqui conosco? Quão poderoso... eu acho que assim, é aquela pergunta que Deus faz para Jó. Tem alguém mais poderoso? Tem alguém que possa fazer, que para Deus seja impossível de fazer? Tem algo impossível para Deus? Não tem. Se não tem, por que a dúvida? Se não tem, por que o receio? Por que nós receamos tanto receber um não de Deus? Por que nós temos medo de Deus olhar para nós e dizer, olha, essa tua oração não posso responder, não. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, eu vejo muito, por exemplo, o Malik e a Khadija. São meus filhos.
amo demais os dois. Eu lembro quando, até hoje, né, mas assim, quando crianças, eles não precisavam muitas vezes nem me dizer o que eles queriam, eu já sabia. Tinha coisas que eles me pediam e eu dava. Tinha coisas que eles me pediam e eu não dava porque não era perigoso, podia fazer mal. Deus olha para mim e para você com tanto amor e com tanto cuidado, que Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Ele sabe porque Ele cuida, Ele se importa. Ele não quer que você vá para o buraco. Ele quer que você tenha uma vida digna, saudável, santa, porque Ele é santo. Então, quanto que nós estamos como filhos, separados, chamados, guardados, dispostos a crer de olho fechado no Senhor. Dispostos a abraçar esse chamado e dizer, Senhor, ó eu aqui. Porque o chamado de Judas, que ele fala aqui para nós, é muito claro. Ele diz, olha, edifique-se, fundado na fé, progrida, eleve-se como um edifício, cada vez mais alto, orando no Espírito Santo. Quando foi a última vez que você orou no Espírito Santo? Quando foi a última vez que você orou em línguas? A palavra diz que o orar em línguas edifica a nós. Nós precisamos aprender a orar em línguas. Isso é importante na nossa vida espiritual com o Senhor. Nós precisamos guardar e nos conservar no amor de Deus. Mas às vezes nós duvidamos desse amor. Às vezes nós olhamos e dizemos, eu acho que Deus não gosta mais de mim. Aí nós começamos a escutar o A, o B, o C, porque a gente tem pecado assim, porque fez assado. Se você pediu perdão dos seus pecados, Deus é fiel e justo para te perdoar de qualquer pecado. E esse pecado não existe mais na tua história. Por que você está lembrando? Não é Deus que está te lembrando. Isso eu garanto para você. Se não é Deus, quem é? Porque quando Deus olha para mim e para você, nos vê como filhos amados. Filhos que Ele quer abençoar e que Ele quer ajudar. Ele nos conhece, Ele sabe o teu nome direitinho. Ele sabe o que você precisa. Mas às vezes, nós precisamos também nos achegar no Senhor e falar. Como é gostoso, de repente, um filho chegar para o pai e dizer assim, ô Márcio, você papai, podia me ajudar aqui e ali? Garanto que o coração ali do pai, né, ia ficar todo cheio. Nossa, olha lá que beleza. Eu fui ajudar a minha querida. A nossa relação é assim com o Senhor. Ele se alegra quando nós nos achegamos perto dele e dizemos, ó eu aqui, Senhor. Ó eu aqui. Não é nem pelo carro, nem pela casa, nem pela saúde, nem pela família, nem por nada. Eu estou aqui, Senhor, só para dizer, eu te amo, viu? Você já mandou um desses bilhetinhos torpedos para o Senhor? É tão gostoso, porque o Espírito Santo dá risada dentro de você. Ele olha para você e diz assim, ai, olha que fofura. Ai, gostei demais. Né? Não é assim quando você ganha algum presente de Deus, você não olha e diz assim, ai, Deus é tão fofo, tão querido. É igual. Mas nós precisamos sim, permanecer no seu amor, pacientemente na sua misericórdia. Essa semana para trás eu estava lendo o livro de Oséias, eu até fiz um Comece Seu Dia com Deus
sobre esse versículo 3:3, capítulo 3, versículo 3, que tem o finalzinho dele, diz assim: e você vai ficar aí, na minha presença, e vai provar a tua fidelidade. E isso mexeu tanto com o meu coração, eu estou ainda com essa palavra remoendo dentro da minha cabeça e dentro do coração, porque é o tipo de coisa que às vezes nós não pensamos. A gente sabe que erra, a gente pede perdão, a gente retorna para Deus, mas e esse momento de provar a nossa fidelidade? Esse momento de permanecer na presença do Senhor, desprovido de intenção, ou estar por estar, o estar porque ali é o seu lugar de estar, não é em outro lugar, é ali. É o admirar as maravilhas do Senhor, como elas são. E eu acho tremenda a visão da Nancy, porque ela é uma pessoa que eu vejo muito isso. A avó também. A avó era doida demais em Deus. E eu curtia demais exatamente isso. Porque é uma folha, é um animal, é uma aranha, é qualquer coisa, é a maravilha de Deus. É a pena. Vocês estão entendendo? Quantas maravilhas que nós temos de Deus ao nosso alcance, e de repente a gente está com o olho fechado, gritando e pedindo para Deus derramar o raio do efeito especial. Mas Ele já fez tanta coisa na nossa vida, Ele já mostrou tantas coisas no nosso dia a dia, Ele já nos livrou de tantas circunstâncias complicadas, e ainda assim, quanto custa simplesmente permanecer na presença do Senhor? Quanto custa, né, nós estarmos abraçando o chamado dEle, e até mesmo buscar conversar e convencer aqueles, sabe aqueles que você sabe que não curtem nada de Deus, que vacilam, que duvidam. Nós precisamos ter amor por essas pessoas, não é jogar pedra. Eu lembro quando eu não conhecia o Senhor e meu pai tinha morrido. E não fazia 15, 20 dias que ele tinha morrido, eu acho que menos até, uma semana. E uma colega decidiu me levar para a igreja, na igreja dela. E eu fui na igreja dela. Eu não conhecia nada de Deus, eu estava num momento muito complicado, muito revoltada, muito magoada com Deus, porque de coração o que eu queria era que meu pai vivesse e eu não me incomodava, eu podia morrer no lugar dele e eu ia ficar muito feliz. Só que no final do dia meu pai morreu, eu continuei viva e eu jurei Deus. Falei, não quero mais saber. E essa menina me levou na igreja e eu fui na igreja dela por educação. E hoje, quando eu penso nisso, eu imagino assim, quantas coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse encontrado uma igreja amorosa. Porque quando eu cheguei, ela me falou que era para ir na igreja, a única coisa que ela me informou foi, vá de saia. Eu fui de saia, lá no pé ainda por cima. Mas era a época da Cigana Madalena. Era a Cigana Madalena do Sidney Magal, era bem aquela época. E o povo todo se vestia daquele jeito, e eu fui com aquela saia de cigana, toda florida, bonita, aqui embaixo assim. Peguei a minha blusa mais esperta, coloquei, só que era uma mini blusa. Ninguém me contou que eu não podia ir de barriga de fora para dentro da igreja. E eu fui ainda, toda feliz. Cheguei na hora do culto, na hora da mensagem, todo mundo me olhou de cara torta. Na hora da mensagem, o pastor começou a falar da Jezabel, da pombagira, e começou a apontar para mim, e eu fui a razão do culto. Naquela época eu não era convertida, nem um pouco.
Eu fiz ofuá dentro da igreja, briguei com a minha amiga, falei, nunca mais eu ponho o pé dentro de um lugar assim. Quando eu conheci o Silas, quando ele me falou ainda que ele era pastor, eu olhei para ele, eu falei, meu Deus, você não pode ser louco feito aquele povo esquisito. Meu Deus do céu, não faça um negócio desse. Você parece ser tão legal, gostei tanto de você. Mas assim, não, pode parar, que nem eu, pode parar, não de jeito nenhum. Eu fui ouvir de Deus novamente quando eu conheci o Silas. Mas entre um evento e o outro, se passaram, acho que mais ou menos uns 5 anos por aí, 4, 5. Você veja quanto tempo, se tivesse sentido o amor, se tivessem me falado de Jesus com amor, quem sabe, esses 4 anos, eu teria estado na presença de Deus. Mas não foi assim que aconteceu. Quantas pessoas, às vezes, nós assustamos e mandamos para fora por conta de incompreensão e falta de amor. Jesus teve um amor tremendo por mim e por você. Então, nós precisamos mostrar para essas pessoas a direção. Isso não é função somente de um pastor numa igreja. Isso é a minha função e a sua função. Lembra do começo? Fomos escolhidos, separados, guardados. Para quê? Para isso. Por isso nós precisamos nos esforçar. O exemplo máximo, o ápice do esforço é Jesus que morreu por nós. Agora nós precisamos nos esforçar de não ter vergonha de Jesus. De falar, de dizer, vou orar por você. Não acredito nisso, não concordo com aquilo. Ah, pastor, mas aí eu vou ser cancelada. O que é mais importante? Quem é importante na sua vida? Eu acho que nós podemos falar tudo com sabedoria. Nós precisamos aceitar e respeitar, mas precisamos também ser respeitados dentro na nossa forma de pensar. Porque a Bíblia é muito clara, né? As pessoas, elas estão indo por um buraco que eventualmente não vai ter mais volta. Como é que faz com aqueles que você conhece, que você sabe que vai para o inferno? Ah, mas eu não conheço ninguém, pastora. O motorista do Uber, de repente, que você pegou, né? A frentista do posto. Custa, de repente, olhar e dizer assim, Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. São coisas tão simples que nós podemos ser exemplos. Se nós formos olhar só nesse primeiro livro, o versículo 1 e o versículo 2 de Judas, e eu já estou terminando, gente. Nós vemos no versículo 1, 3 ações de Deus para nós. Veja como Deus é carinhoso comigo e com você. Ele olha para nós e Ele nos chama. Então é o chamado, é o amado e é o guardado. Essa é as ações que Deus faz para nós, na nossa vida. E depois Ele libera a bênção sobre a nossa vida. E a bênção do Senhor é a misericórdia, é a paz e é o amor. Quando nós nos firmamos no Senhor, a paz, a misericórdia e o amor é presente no nosso dia a dia, em todo tempo, em toda hora. Não tem problema. Quando os problemas chegam, eles chegam não para nos atormentar, mas eles chegam para que a gente possa mostrar a nossa fé, exercitar a nossa fé. Eu nunca esqueço de quando eu era pequena, eu dizia que eu detestava matemática por causa dos números.
E o meu pai dizia para mim, se você não treinar, você não vai conseguir aprender. Porque tem coisas que você precisa fazer, até que você entende, você faz sempre e o negócio funciona. A fé é assim. Nós precisamos fazer. Tanto que nós vamos ver inúmeras pessoas na Bíblia que fizeram o quê? Mas primeiro enfrentaram a formiga, depois o gato, depois o pitbull, depois o cavalo, depois o leão, depois o demônio. Não é assim a nossa caminhada espiritual? O Senhor nos leva dos desafios pequenininhos para os desafios maiores. Porque é um crescimento, é um amadurecimento. Nós precisamos amadurecer. Não dá para ficar sempre ali no pequenininho. Então, nós precisamos assumir esse nosso chamado, abraçar o nosso chamado e levantar. Levantar da nossa comodidade. Porque todos, sem exceção, gostamos da comodidade. Como é bom ficar no sofá assistindo Netflix, não é? Como é bom ficar em casa sem preocupação. Como é bom desligar tudo e ficar ouvindo só o cachorro, os latidos dos bebês. Né? São tantas emoções, gente, tantas emoções, que nós precisamos aprender, sim. Aprender que tem tudo a nosso alcance. Basta nós levantarmos e agirmos e praticarmos a nossa fé, permanecendo na fidelidade do Senhor. E quando Jesus voltar, Ele vai chamar e vai dizer assim, eu imagino Ele abrindo, né? Aquele papiro gigante. E aí, Niceia, cadê? Anansi, cadê? Né? Olá, quem mais? Vamos procurar. O João. Esse dançou, não está aqui na fila. Você já pensou que tristeza? Que agonia você olhar isso? A palavra de Deus é clara. O chamado dele é para mim, é para você e para todas as gerações que vierem de você e de mim. Então não é só para a gente, é para todo mundo. E as gerações de um filho amado de Deus é bênção na história. É bênção para todo lado. Mas nós precisamos saber nos posicionar no Senhor. E para isso tem esse amado Judas. Para olhar para nós com carinho, com um sorriso no rosto e dizer assim, meu querido, presta atenção, olha como Deus é bom. Olha como que você pode ter sucesso na sua vida. É só permanecer firme na fé, na fidelidade do Senhor, que as coisas vão tudo bem. Amém?